Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino. Quase que esse episódio não sai, tô rouco, confesso, torci igual maluco pro Flamengo. Desculpa os outros torcedores, mas eu não tenho como esconder essa minha paixão. Desde pequeno, torço mesmo. E estou muito feliz pela campanha que está tendo esse ano e espero assim até que esse caso do Flamengo de sair de uma situação muito ruim que está financeiramente, de se reestruturar como gestão, isso aí acabe sendo uma referência para os outros times, que seria interessante, né? Nós temos uma campanha no Campeonato Nacional ou Estadual, enfim, uma campanha mais equilibrada. Eu não desejo que o Flamengo seja hegemônico no sentido de ficar numa posição diferente dos demais e vendo os demais numa situação complicada. Então eu entendo, eu estou falando aqui abordando do futebol, mas ao mesmo tempo já estou falando em termos de gestão. Quando o Flamengo estava numa situação muito ruim, os títulos não apareciam, foram anos de muita dificuldade em termos de competição, etc., de se manter um grupo, né? E com a gestão colocada pelo presidente anterior, o Bandeira de Melo, começou a reestruturar o time, começou a organizar, ter uma estratégia, estabilizou financeiramente, que é muito importante. Sem isso, você não consegue definir outras perspectivas dentro da gestão, né? E continuou com a gestão atual. Então eu acho que isso aí seria interessante, que os outros times estudassem esse caso aí do Flamengo, que o Flamengo compartilhasse essa experiência. Lógico que não vou dizer que ele acertou em tudo, pelo contrário, mas era importante que os outros times também buscassem estudar isso com toda humildade, não querendo ser superior a ninguém. Então assim, a gestão ela é muito importante em qualquer campo, né? Até dentro de casa, né? E aí eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o gestor público e o gestor para o público. Assim, falando, parece que é tudo a mesma coisa, né? Se pensa sempre em atender o interesse público, etc. Mas não é nada disso. O gestor público, de fato, ele trabalha pensando no interesse público. É organizar a máquina, é trazer os recursos necessários para se colocar os projetos em andamento, é formar uma boa equipe técnica, coordenar uma boa equipe técnica, correto? Definir boas estratégias, isso é muito importante, fazer boas parcerias, trabalhar politicamente, mas também trabalhar em termos de estratégia, de gestão mesmo, propriamente dita. É diferente do gestor para o público. Esse gestor para o público é o gestor que joga para a plateia. Então, assim, muitas vezes o que acontece é que esse gestor não se organiza, não trabalha de forma a montar uma equipe técnica bem competente, pelo contrário, acaba utilizando pessoas que não têm a mínima competência para estar em qualquer posto de gestão, seja na área pública ou privada, meramente por uma questão de acordo de campanha, acordo feito para poder conseguir a eleição. Aí são os famosos sanguessuga, né? Ou penduricais que o político tem que carregar para dentro do órgão, quando ele é eleito, por exemplo, no cargo executivo ou para o legislativo, enfim. Mas isso é muito comum a gente ver. Nós temos histórico de municípios que proliferam o cargo comissionado, que o indivíduo ele simplesmente está lá para ganhar o salário dele no final do mês e não fazer nada. Agora, tem servidor que tem cargo comissionado que realmente presta um bom serviço, mas isso é uma exceção à regra. Infelizmente, essa é a realidade. Assim como alguns criticam que tem servidor efetivo que se sente garantido, seguro e que não produz, agora nós temos uma profusão de gente que entra por livre nomeação que não dá retorno. Então, o que a gente percebe é que muitos projetos que são colocados aí, na verdade, não tem nenhum interesse público. O que tem são interesses privados, interesses particulares ou de algum grupo. Então, não daria nem para chamar esse indivíduo de gestor. Mas vamos aqui fazer essa denominação. Gestor para o público, ou seja, aquele que joga para a plateia. Ele quer enfeitiçar o indivíduo. Então, assim, muita gente compra a ideia. Por quê? Quando você vê na grande mídia, né, a exposição de algum projeto, vai construir a escola não sei qual, né? Nós temos aqui no governo anterior do estado, onde começou o projeto da Escola Viva. Começou um projeto que não teve debate com a população,
não teve envolvimento da área pedagógica. Dizem que sim, mas não teve. A área pedagógica deles, não uma área pedagógica, uma discussão mais ampla. Por quê? Com medo de não conseguir fazer aquilo que prometeram na campanha. Alugaram um prédio, que é a Escola de São Pedro, que cabe 600 alunos, onde tem 150. É um prédio que está abandonado, é da FAESA, não se conseguia alugar para ninguém, que é um prédio que não tem uma finalidade assim tão fácil. Quem que tem interesse para ter um prédio com capacidade de 600 pessoas lá dentro? Cheio de sala de aula, uma infraestrutura para a escola, mas que escola que vai ter essa capacidade? Correto? Tem que ser uma outra universidade. Então, assim, não surge da noite para o dia, e acabou o Estado, no governo anterior, alugando e criando a primeira escola viva, que é a escola de tempo integral. E aí colocou lá, será que fez estudo de demanda? Será que verificou se realmente esses alunos, esse aluno de ensino médio, é o público mais adequado para se começar o projeto? Não que isso não vai ter que se fazer, isso aí está no Plano Nacional de Educação e também está no Plano Estadual de Educação. Existe uma meta que tem que ser cumprida até 2023, correto? De um quantitativo mínimo que tem que se ter de tempo integral, de escola de tempo integral. Mas tem que se fazer isso de uma forma planejada, não é de uma forma simplesmente para jogar para a plateia, como foi feita. Eu estou dando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos. Isso aí em termos de município e por aí vai. Então, assim, costumo fazer projetos só para inglês ver, para sair bonito na foto, para divulgar na mídia, mas a repercussão positiva minha para a sociedade não tem. Então, assim, a gente tem que ver para o interesse público. Isso aí já começa assim, pelo princípio da eficiência. Eu tenho um prédio que cabe 600 pessoas e está com 150. Eu estou tendo uma manutenção semelhante a 600 e pagando para 150. Isso não tem lógica. Assim, não é para deixar os meninos sem estudar, lógico que não, ele pode ter direito a acesso ao tempo integral. Agora, o que o novo governo está fazendo? Tentando remediar a situação, buscando colocar ensino fundamental do ensino fundamental 1 e 2, para poder otimizar o espaço, justificar aquela escola lá na comunidade de São Pedro, que teve até uma reivindicação para não tirar. Assim, eu penso que as questões elas têm que ser bem estudadas, porque uma vez que você também oferece algo para você tirar, é meio complicado. Tá? Eu entendo isso. Uma vez que o benefício chegou, para você retirar com a justificativa que foi um erro estratégico, até porque ninguém vai admitir isso, é muito tenso. Tá? Você refazer, você desfazer, melhor dizendo. Então, assim, gestor público, ele planeja muito bem, ele conversa, dialoga com as áreas afetadas, com a comunidade. Você tem que entender primeiro, é como se fosse no mercado, meu jovem. Você não tem que fazer uma coisa adivinhando, pensando naquilo que é melhor e falando assim, olha, é isso aí que é para você melhor. Por que sabe o que é para melhor para a população? É a população, que não tem ninguém melhor para saber. Às vezes pode estar equivocado algum ponto de vista por não conhecer o projeto como um todo, beleza, então falta o quê? Falta uma conversa, um diálogo. O que nós vimos foi um rolo compressor vindo do governo passado em tudo que ele queria colocar para poder dar exposição midiática. Então, assim, essa ânsia de jogar para a plateia é tão grande que às vezes isso aí ultrapassa o bom senso, a moralidade, tá? E o princípio da eficiência da administração pública. É muito ruim isso. Então, quando nós, lógico, eu não vou me extrair disso aí, quando nós formos votar em alguém, nós temos que votar com muita consciência. Eu canso de falar isso, não vou deixar de falar. Quando você vai escolher um gestor público, na literalidade da palavra, de gestor, de gerir a coisa pública, tem que ser realmente alguém que tem um preparo para isso. Não precisa nem ter uma experiência, ele pode ter uma formação acadêmica adequada, ele pode ter uma pequena experiência, mas principalmente potencialidade e saber dialogar, saber ouvir as pessoas. Isso é muito importante para você tomar decisão. Você tem que ouvir todos os envolvidos. Lógico que você não vai parar para ouvir todos os 400 e poucos mil habitantes de Vila Velha para tomar decisão. Mas você vai trazer justamente aquelas pessoas que têm uma representatividade, alguma associação, um conselho, enfim, para poder dialogar aquilo que poderia ser um projeto melhor aderente à necessidade real da população. Isso é gestor público.
Gestor que joga para a plateia, vai lá, faz do jeito que ele quer, daquilo que vai ficar bonito na foto, mas vai ter um problemão, porque não vai ser eficiente, não vai ter um resultado efetivo, né? Então, assim, a efetividade na gestão pública só vem acompanhada do gestor público. Ela não vem acompanhada do gestor para o público, né? O gestor que joga para a mídia, para aparecer, certo? Joga para a plateia. Esse aí você tem que evitar. Então, como que nós vamos nos precaver disso aí? É só ver como é que é o discurso. Porque, olha só, a primeira coisa, quem fala muito faz pouco. Isso aí é um ditado velho, antigo, minha mãe sempre falava isso, minha avó, meu pai. Isso aí é uma realidade. Quem fala muito faz pouco. Você tem que falar, dialogar, mas planejar. E, uma vez planejado, executar. Porque nesse planejamento já tem que ter até a noção das dificuldades que vai se enfrentar, aquilo que você já pode se precaver para poder fazer com que o seu projeto, o seu planejamento tenha sucesso de implementação. Isso é ser gestor. Ser gestor não é ficar trolando todo mundo, atropelando igual um maluco, como a gente vê e como já foi também no governo anterior do ex-governador Paulo Artung, que é um especialista, parece que ele tinha que se chamar Paulo Artung Trator. Né? Então, assim, é diálogo zero. Não existe isso. Um gestor público está ali, o poder delegado pelo povo. Ele está representando os interesses do povo. Ele não pode assumir, seja qual for o gestor, ele não pode assumir a autoridade como se tivesse a carta branca, né? Um cheque em branco, como se ele estivesse ali com todo e pleno poder de decidir pela população. Não é bem assim. Você vai estar ali representando o interesse da sociedade. Então, como que você vai representar o interesse da sociedade se você não conversa com ela? Não tem lógica. Aí, muitas vezes, para poder facilitar as coisas, faz um plano de marketing maravilhoso, né, para poder ficar bem na fita. E aí evitar uma série de discussões. Agora, a culpa é nossa. Nós temos que buscar entender mais de cada projeto que os governantes buscam lançar, dizendo que é a maior maravilha do mundo, né? Que vai mudar, renovar, inovar, trazer uma transformação do século, né? Dentro da gestão pública, que você vai, a partir daquele dia ali, ser outra pessoa para bem melhor. Não é assim. Então, assim, se não procurar saber exatamente o que se trata, nós vamos estar comprando uma ideia que é meramente fantasiosa. É uma ideia que é colocada para te iludir, para te enganar, e para dizer que ele está fazendo alguma coisa, e na verdade não tem efetividade alguma. Uma outra questão que eu queria abordar também, que faz muito parte desse povo que gosta de jogar para a plateia, é ficar fazendo propaganda de governo, falando que é em forma publicitária. Que eu construí 300 escolas, que foi não sei o quê, que eu fiz o sistema de drenagem, pavimentei a rua tal. Olha só, se quer fazer isso, faça com o teu dinheiro. Com o teu dinheiro, que eu digo, do prefeito, do vereador, seja de quem for, né? Ou do partido dele, e não com o dinheiro público. O dinheiro público é para informar que tem uma escola que já está com a matrícula aberta, que foi entregue recentemente, que já está com a matrícula aberta na data X, que pode levar seu filho lá para fazer, ou vai fazer pelo site, enfim, mas já tem uma escola pronta para atender a tua comunidade. Ponto. Bota um letreiro Tony azul e um fundo todo azul, um letreiro passando, para custar aí R$2.000. Agora não, fazem uma propaganda para ficar coisa muito mais fantasiosa, para poder empolgar e iludir todo mundo, e paga 300 mil. Isso aí tem sentido? Cadê o interesse público? Eu penso que tem que começar a ter uma fiscalização em cima desse tipo de publicidade que a toda hora está aparecendo. Eu vi agora, ultimamente, do município da Serra, falando que tem 3 PAs, que é o melhor do Brasil, que é o único município do Brasil que tem 3 PAs. Não interessa se tem 3. Interessa onde ele está, que hora que ele atende e qual público que atende. E ponto. É direto ao assunto. Isso é papel do gestor. Tá? Otimizar os recursos públicos. Não é ficar fazendo propaganda de governo para autopromoção às custas do dinheiro público. Primeiro que é obrigação do indivíduo fazer tudo de melhor para a população. Isso não tem que ficar propagando, fazendo quase que um filme. Na verdade é um filme publicitário. Só faltou ter assinatura lá de um diretor de Hollywood. Então, assim, isso aí para mim já perdeu o voto. Eu não voto. De jeito nenhum.
Se você quer mostrar eficiência, então mostre respeito com as pessoas, em vez de tentar enganar as pessoas, e mostre respeito por utilizar bem o recurso público. É desta maneira que tem que ser feito. Então se pede para informar matrícula de escola, uma escola que foi entregue, que já estará em funcionamento em tal dia, um posto de saúde, uma interdição que vai ter numa via, ou uma entrega, uma liberação de uma via, alguma coisa nesse sentido, que é para informar para o bem do cidadão, ok. Agora, ficar fazendo essas propagandas de autopromoção é mais uma característica do gestor para o público, ou seja, aquele que gosta de fazer confete com o teu dinheiro. Tá? Então, isso aí, eu estou discutindo isso com vocês, porque eu estou vendo que está cada vez pior essa questão. Principalmente quando vai chegando próximo da eleição, e nós já estamos em período pré-eleitoral, as movimentações já estão correndo, e tem uma ânsia de se divulgar, utilizando a máquina pública, o recurso público, se divulgar o que se faz para poder angariar algum capital político com isso. Você quer angariar o capital político, meu amigo, então gaste o teu dinheiro, Você aí tem interesse em ser candidato ou lançar algum candidato, se não puder ser reeleito ou eleito, então você vai fazer isso com o teu dinheiro, então com o dinheiro do partido. E deixa o dinheiro público lá, para ser investido. Porque quanto menos você gasta com esse tipo de coisa, mais vai sobrar para poder fazer investimento. É isso que vocês têm que pensar. Assim, a gente como sociedade tem que entender isso. Quanto menos gastar com algo que não é necessário, que no dia nem está falando isso, se não é necessário não é para gastar. Mas quanto menos gastar, ou seja, não gastar com aquilo que não é necessário, vai sobrar para fazer mais investimento, ou seja, construir creche, construir praça, construir posto de saúde, fazer pavimentação de rua, construir uma ponte e por aí vai. Uma área de lazer, correto? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher e separar o gestor público de fato do gestor para o público. E tem muita gente, é impressionante, que o indivíduo começa a querer aparecer de tudo quanto é forma. Uma coisa que me deixou extremamente revoltado, que eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais sobre isso, dizendo que estava muito feliz pela vitória do Flamengo, mas ao mesmo tempo muito triste em ver uma cena degradante de um governador, o Witzel, lá do Rio de Janeiro, se ajoelhando para fazer média com o Gabigol. Agora ele tomou um toco tão bonito, isso aí nós como população temos que fazer o tempo inteiro com esse monte de político descarado que fica querendo fazer média com a população. Só fazer média, mas fazer entrega mesmo que é bom nada. Muito tapinha nas costas, muito sorrisinho, falando que vai fazer tudo, que vai resolver toda a vida de todo mundo, e a gente sabe que não vai fazer isso. E aí o cara querendo tomar carona na fama do indivíduo que suou igual condenado, que fez lá, treinou, participou lá junto com a equipe, deu uma vitória histórica e ele está querendo pegar carona nisso aí. Isso aí para mim é um cara leviano. Isso aí é um cara que não teria nem que ter mais condições de continuar como governador do Rio de Janeiro. Ele mostrou o nível de caráter que ele tem. E, por que pareça, se não me engano, ele era um procurador do estado do Rio de Janeiro. Isso aí, não tem condições. Então, para você ver que não quer dizer muita coisa, não. Procurador, promotor, juiz, delegado, não é assim, não. O caráter não é necessariamente o segredo de que o cara vai, que a receita de que o cara vai ter um bom caráter, não. Que, infelizmente, parece que algumas pessoas se corrompem pelo bicho da eleição. Ele quer a qualquer preço se manter uma pessoa elegível. E aí faz esse tipo de coisa. Então, gente, vamos tomar cuidado. Gostaria muito que vocês compreendessem que sinais são emitidos o tempo todo pelas pessoas. Quando se fala muito e faz pouco, já é claro isso. Se fala muito, se faz pouco. Quando se promete menos, mas se para pensar e dizer que vai analisar uma situação, isso aí é mais importante do que dizer, eu vou fazer, porque tem questões que não é assim que se faz, tem que parar e analisar, tem que raciocinar bem. Isso sim é papel de gestor, se preocupando em fazer alguma coisa, mas uma coisa certa, que não vai ter problema para ninguém, muito menos para o erário. Então, assim, essas questões que eu estou colocando, esses sinais, a gente
muitas pessoas não percebem. Esse monte de propaganda, isso aí tem que ser evitado. Eu penso que alguém teria que entrar com algum tipo de ação contra isso. Isso aí não é forma publicitária, isso aí é campanha eleitoral. Isso aí é querer autopromoção, visando ganhar capital político para poder ser eleito, né? Ou eleger alguém que tem interesse de que seja eleito. Isso aí tem que acabar. Vai usar o dinheiro de outro. Vai porrar que os parta. Quer fazer graça, vai fazer graça com o teu dinheiro, do partido. Mas não com o dinheiro público, não com o seu dinheiro. Então, assim, vamos separar. Gestor público, nós precisamos. Infelizmente, tem muitos poucos. Muitos poucos. A maioria é gestor para o público, aquele gestor que joga para a plateia. Faz um projeto meia boca, vai lá, bota um PowerPoint e fala que isso aqui agora vai resolver todos os problemas da educação. Pô, miséria nenhuma. Ah, não, agora vai acabar com todos os problemas da saúde. Porcaria nenhuma. Cheio de bravata, conversa muito, fala muito e não faz nada. Então isso aí a gente já está cheio, já está na hora de evitar. Nós temos que tirar os inúteis da política, tirar os inúteis da gestão. Nós temos que cobrar que as pessoas que entrem na gestão pública sejam pessoas de fato interessadas em melhorar a nossa qualidade de vida. E acabar com essa farra de cargo comissionado, de livre nomeação. Vila Velha é o município que mais tem cargo comissionado e é o município que está caindo a receita. E aí está caindo a receita, significa que você está tendo o custeio elevado, automaticamente pela queda da receita, fora a elevação do custeio por outras questões também, inflacionárias, por exemplo, ou repactuação de salário, etc. e tal. Aí o que acontece? Desta forma, você tem menos recursos para investimento, e, querendo ou não, você está privilegiando a base política, a brincadeira. Você quer fazer o quê, rapaz? Palhaçada com o dinheiro dos outros? Porque dinheiro público é dinheiro nosso. Não é dinheiro público no sentido de que cada um vai lá, mete a mão, faz o que bem entende, não. Então, assim, eu sou crítico nessa situação. Não penso duas vezes em falar isso. Se alguém não gostar, que for um dos carrapatos, penduricário, parasita, sanguessuga aí de político, quiser falar comigo, pode ficar à vontade, eu não vou nem ouvir. Tá? Que para mim é tudo porqueira. É porqueira igual os políticos também que são dessa forma, tá certo? Então, assim, vamos pensar bem na hora de votar. O único meio dentro do Estado Democrático de Direito da gente renovar, de a gente mudar, certo? Toda essa situação é por meio do voto. Não tem outra forma. Vai acabar com o Congresso, mudar tudo, tirar todo mundo de lá. Gente, esquece, isso não vai acontecer. Ainda bem, porque nós estamos na democracia. A democracia se faz por meio da política, por meio do voto. Não pense em outra situação. Outra situação crítica, mais drástica, mais dramática, só vai piorar a situação. Eu penso que o caminho é esse, é pelo voto. Agora, um voto consciente. Não adianta você querer ser mais uma parasita e pegar as migalhas que o político lá que está no poder vai te jogando, para te iludir, para te manter sob o controle dele, para ser mais um escravo, mais um servo ao bel prazer dele, para ser útil, para ele continuar perpetuando no poder sem fazer porcaria nenhuma. Ok? Então é isso, gente. Hoje a conversa é essa. Estou com a garganta bem ruim, mas eu agradeço por vocês terem visto mais esse episódio. É o 7º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino, publicado nesta segunda-feira, dia 25 de novembro. E gostaria já de fazer uma chamadinha aqui. Na próxima segunda-feira, nós teremos a entrevista com o vereador de Vitória, o Mazinho dos Anjos. Ele concedeu um tempo do seu dia para nós conversar, bater um papo sobre a política, sobre como ele iniciou na política, quais são os projetos, o que ele fez de inovador, dentro do campo político. E é isso que eu quero no canal Politicar. A gente quer trazer as boas práticas, os bons exemplos da política para que se possa conversar. Politiqueiro, da velha política, que fique bem longe do canal Politicar. É isso aí, gente. Então, até a próxima segunda-feira e muito obrigado por mais essa audiência. Grande abraço.